Mas tem uma coisa que eu queria só falar antes, assim, que eu achei interessante sobre essa relação tanto do corpo quanto do tempo, assim, que tu coloca. Primeiro, lá quando tem essa questão sobre os editais de emergência, todos eles numa emergência de produzir, né, na verdade, tem muito isso, assim, que todos eram, tá, então faça o seu trabalho sobre o isolamento. E é meio, tá, eu nem sei o que eu quero fazer em isolamento, a gente tá 2 meses dentro de casa sem saber o que fazer, né, e tinha muita coisa do, não, mas elabora pra mim algo, né, é um pouco, é brutal como esse mecanismo, né, que te exige o tempo inteiro uma produção. E acho interessante daí quando isso cria esse arco para chegar até a conexão com o corpo e a relação sua, mulher, dentro das performances, né? Eu tenho a minha orientadora do mestrado, espero que seja do doutorado, Elaine Tedesco, ela fez durante os anos 80 muito vídeo performance, e elas eram urbanas e eram na rua, em Porto Alegre, à noite. E tinha toda uma questão, e ela fala muito sobre isso, sobre então, o que era para uma mulher nos anos 80 se deslocar na cidade à noite, gravando essa performance? E ela fala, era me vestir de homem o tempo inteiro, então ela tinha que usar roupas largas, a coisa usava o casaco com um gorro para que durante o deslocamento, até ela ir para um lugar onde ela conseguisse fazer a performance, esse deslocamento inteiro era um deslocamento que já era performático também, pensando nisso, né? Que Sim. ela assumia um personagem e ia até um lugar com a relação do medo, com essa relação que é muito maior do que, sei lá, qualquer coisa que a gente possa se colocar e falar, mas eu também à noite fico exposto na rua, fico exposto a ser roubado, é isso que você fala, assim, eu posso ser Exatamente. exposto, podem tomar meu equipamento, podem, mas é muito diferente a exposição, especialmente na relação do corpo. Então, acho que aí tem uma questão bem contundente, assim, além das imagens do trabalho, são os locais e isso, e como o corpo se coloca nesses espaços, né? Nessa ideia de o pensar em se fundir nele, e o se fundir é uma relação de segurança, né? Nesses espaços, e não o estar exposto dentro dele. E aí eu queria que tu falasse um pouquinho só sobre esses lugares que poderiam ser colocados como lugares muito inseguros, sempre, por exemplo, eu me lembro de conversar com amigos que tinham ido para Kingston e eu falar que queria muito ir para Jamaica, desde que assisti Rockers, assim, essa coisa meio tipo, desde que assisti Rockers eu quero ir para Jamaica, beleza, um dia ainda vou. Mas eu lembro que todo mundo falou assim, mas cuida que Kingston é um lugar muito violento, muito perigoso para os turistas. E aí eu fico pensando nisso, mas se isso já era uma recomendação colocada para mim, como é que foi a tua vivência lá? Como que tu viveu Uhum. o espaço? E como é a tua vivência nesses espaços que são tidos como inseguros, tanto seja na Jamaica ou seja no Rio, com tantos trabalhos que tu fez em comunidades, em relações que outras pessoas também poderiam colocar como espaços caracterizados pela violência? Uhum. Então, a Jamaica é um contexto bem específico, assim, eu morei em Kingston, especificamente, e morei em Ocho Rios, que é uma cidade no interior, que tem muito turista, e eu fazia meus deslocamentos sempre acompanhado do meu namorado. Então, eu não sabia, são violências muito diferentes, assim. Então, assim, existe o estereótipo também, sabe? Existe, como o Rio de Janeiro também, sabe? Não é também isso tudo, né? Eu acho que é saber se deslocar, né? Nesses casos, eu acho que a gente tem que saber se deslocar, a gente tem que pedir licença para entrar nos lugares, a gente tem que saber onde o nosso corpo é bem-vindo e onde o nosso corpo é violento também, né? Porque eu falo da violência do meu corpo, mas o meu corpo também, como um corpo branco nesses espaços, ele também enuncia uma violência, né? Então, sempre que eu penso em violência, eu penso interseccionalmente, eu acho que a gente tem que ser mulher não apaga minha branquitude. Então, na Jamaica, para mim, pensar o meu deslocamento implicava em pensar também no meu corpo branco, né? Então, eu geralmente, assim, a gente morou lá, eu e meu companheiro, moramos lá quase 6 meses, em contexto de trabalho de campo, de doutorado, e a gente sempre se deslocava junto, mas sempre com esse cuidado. Tanto para a gente se proteger, entendendo dos lugares que a gente poderia atravessar, mas também tomando cuidado para que o meu corpo não fosse violento, né? Então, eu acho que a violência, ela, enfim, ela merece ser pensada sempre nessa mão dupla, né? Nessa negociação. E
eu acho que isso é bem a chave, assim, para entender por onde a gente deve entrar, por onde a gente deve passar. Muito bom. Questões abertas, então, deixa eu ver ali. A Nana usou o chat também, ó. Quem quiser fazer as perguntas direto, é só, pode abrir o microfone e fazer direto. Eu vou ler ali o que ela colocou. Dani, como você percebe ao longo do tempo seu processo em definir o fim de um projeto e ensaio? Isso mudou desde que você começou a fotografar? Sim, como? Então, esse ponto de Deixa eu quando alguma coisa entender. termina. Quando uma coisa termina, tá. Tá no chat ali. Então, essa pergunta é ótima. Eu estava conversando com o Edorjan, que está aqui ontem, sobre isso. E eu acho que tem uma hora, assim, tem uma hora que exaure. Eu acho que tem uma hora que a gente. É aquela ideia de que a gente abandona, né? Eu sei quando ainda não terminou, sabe? Assim, eu sei quando eu ainda tenho desejo de produzir, quando eu acho que tem mais imagem por trás, quando eu instigado, porque eu falo que descobrir as imagens é um pouco como descobrir o segredo, assim. Quando uma imagem forte surge, porque a imagem ela aparece no visor, para mim é sempre um susto, assim. Eu falo, nossa, porque eu não tenho uma cabeça que eu consigo projetar muito, então eu sou muito experimental mesmo, assim. Eu clico muito, eu vou testando muita coisa, eu vou refazendo. Então, quando surge uma imagem para mim que é forte, às vezes isso acontece lá no tratamento, inclusive, assim. É um susto bom, assim, é um tipo um segredo que eu descubro no mundo. E, e eu acho que tem algum momento que eu sinto que esgota. Eu acho que quando eu já tenho um conjunto coerente, quando eu acho que eu já realmente saturei do tema, assim, é bem quando eu não aguento mais, sabe? Mas, ao mesmo tempo, os meus trabalhos marcam as fases da minha vida, assim. Então, tinha a fase da minha vida que eu estava fazendo exílio, a fase da minha vida que eu estava fazendo que oração no paraíso. E aí, quando acaba um trabalho, eu fico meio desesperada também, porque eu perco meu marcador de tempo, assim, parece que eu não estou vivendo. Então, eu preciso de um novo trabalho, assim, para sentir que as coisas estão acontecendo, sabe? Que eu estou vivendo para além de um ser autômato, assim. Então, meus trabalhos me dão muito, muito fôlego, assim, muita sensação de presença, assim. Mas eu acho que é isso. Eu sempre recomendo insistir muito e escavar o trabalho mesmo ali até a coisa se esgotar. Gente, abre as Maravilha. câmeras. Eu acho que o Pergunta com o Luiz quer perguntar alguma microfone. coisa. Luiz? Tudo bom? E aí, Dani, tudo bem? Oi, querido. Queria te perguntar essa pergunta no boteco, mas já que não tem como, eu vou perguntar hoje. Em breve. Não, Deixa eu parar eu um. tô no seu processo criativo. Aham. Você tocou em alguns pontos, né? E eu acho que deve ser alguma coisa bem complexa de você explicar, mas mesmo assim eu vou insistir. Você falou de uma mistura entre o real e a ficção. E agora você respondendo a pergunta, você menciona que você, para se sentir viva, precisa criar. Então, eu queria te perguntar o seguinte: como que você consegue encaixar a sua personalidade criativa, artista, dentro de uma pessoa que vive uma conjuntura social, né? Dentro de uma realidade econômica, que tem que pagar boleto, entende? Como que você encaixa a liberdade criativa dentro das limitações da nossa possibilidade de vida, na sociedade? Então, eu fico muito tempo sem produzir, assim. Eu geralmente fico tempos longos, tipo às vezes 6 meses, e vou produzindo muito nas brechas. Agora, no último ano, eu tive a oportunidade de me dedicar mais à produção por causa da bolsa de doutorado de sanduíche da CAPES. Então, foi um período que eu consegui realmente parar, de uma bolsa para viver no México e para fazer o que eu quisesse, assim. Então, eu acho que é muito importante que a gente tenha essas bolsas, esses incentivos, para conseguir tocar o trabalho, porque eu acho que é isso, né? Pelo menos o meu processo criativo eu preciso de tempo, eu preciso de ter, né, uma relação com o espaço, né? Então, agora antes disso, eu sempre encaixava, às vezes produzia uma vez no ano, sabe? Assim, tirava uma semana para produzir uma vez no ano. Então,
eu vou encaixando muito nesses lugares, mas eu estou sempre buscando referência, eu estou sempre vendo referência, estou sempre lendo, estou sempre escrevendo, mandando para edital, e isso me faz estar em contato com o meu trabalho o tempo inteiro, né? Então, enfim, mas eu acho que o mais importante é que a gente tenha bolsa e fomento para poder fazer isso, com dedicação, de fato, né? Como qualquer outra profissão. Não sei se eu respondi, mas... É a pergunta da seleção do doutorado, né? Você precisa de bolsa para fazer? Aí você tem que falar, ia Claro ser que bom, sim. né? Vai lá, Ia Patrick. ser bom, eu consigo fazer 100, mas... Cara, nem com bolsa às vezes rola, né? Tipo assim, meu caso, os atrasos de bolsa Pois é. ferraram com o meu doutorado total. Mas eu queria te perguntar sobre o tempo, assim, uma das coisas, a gente já até conversou isso, né? Sobre as imagens, sobre as fotos e os vídeos também. Como é que você subverte aquilo que o espectador espera que seja o espaço, né? Se os espaços nunca parecem exatamente o que eles são, então às vezes uma praia parece um outro planeta, uma nuvem, alguma outra coisa do imaginário, vai criando essas associações assim deliberadamente, mas a gente também Ixi, caiu. aqui, botando o celular aqui, pronto, voltei. Voltou. Mas como que você subverte o tempo também, né? E você falou dessa coisa de demorar na produção, de ser uma produção lenta, né? E hoje em dia a gente tem cada vez mais essa pressão do tipo, faz uma foto hoje, as pessoas querem ela daqui a 2 minutos, né? Assim, manda as fotos e não sei o quê. E como é que é? Eu sou um militante do slow photography, assim, sabe? De ter um tempo para maturar o trabalho, para descobrir as coisas nos alfarrábios, assim, na pós-produção, de se aproximar daquelas imagens assim meses depois e ressignificá-las, criar outras relações a partir dela. E eu vejo que você faz muito isso. Queria que você falasse um pouco, porque tanto as suas fotos, né, com longa exposição, quanto esse processo de produção que se estende no tempo também, né? Ou pós-produção, não sei como é que você chama, mas para além da captura, você continuar refazendo o trabalho depois na hora da edição e refazendo essas ficções, né? A sensação que eu tenho é que, pegando um mote, né, na pergunta anterior, assim, é meio uma história sem fim, até que você se canse dela. Mas assim, ela não é feita como um roteiro do tipo, olha, eu vou fazer assim, assim, assado, assim. Em tese, você pode continuar criando essas relações assim ad infinito, né? Sim. Bom, então, primeiro tem uma coisa muito importante para mim do espaço, assim, não é qualquer espaço que eu produzo, assim. Às vezes eu chego num lugar natural e falo, não, sabe? Tem uma coisa muito forte de achar que o cenário me inspira de uma forma nesse sentido da ficcionalização. Então, enfim, uma série de experiências sensoriais mesmo ligadas ao espaço. Eu fui no México para um lugar maravilhoso, que é Chacagua, que é perto de Oaxaca, que é o lugar mais lindo que eu já vi na minha vida. E eu cheguei lá e eu não fotografei, e achei que não tinha nada a ver com o que eu estava fazendo, sabe? Então, isso é um primeiro ponto. E aí, nessa questão do tempo e da ficcionalização também, eu falo muito que o meu processo criativo ele acontece muito depois também. Na verdade, durante, mas a partir da pós-produção. Então, eu gosto de ir para campo, chegar, já descarregar, já tratar, já buscar alguma imagem ali nuclear, alguma imagem que me indique um caminho. Então, é um trabalho que uma imagem vai se desdobrando na outra, sabe? Então, assim, eu sinto muito que as imagens vão me indicando o caminho, sabe? Nesse processo da ficcionalização. Elas vão me indicando a paleta, vão me indicando a atmosfera. Então, enfim, é um processo muito pouco planejado mesmo, muito de ir observando não só o espaço, mas também essas imagens que vão surgindo, né?
E aí é isso, assim, tem material que tem um ano que eu fiz, que eu ainda não peguei para poder fechar, assim, coisas da Jamaica que ainda estão em processo. E é muito bom, um ano depois eu descobri uma nova imagem, sabe? É uma delícia, assim, é uma caixinha de É ótimo surpresa, né? quando rola isso, né? Você fala, nossa, não acredito que ainda tem mais essa, né? Então, eu gosto muito de postar no Instagram, porque eu gosto de ter o feedback das pessoas, eu às vezes me ajuda no processo, assim, sabe? Às vezes alguém comenta, uma vez eu postei uma foto, aí uma amiga minha falou, nossa, parece um chão cósmico, sabe? E isso me ajudou a me guiar no trabalho, na produção das outras imagens, assim. Então, assim, eu sou contra a coisa de finalizar o trabalho antes da hora, mas eu sou super a favor de colocar no mundo e compartilhar e pegar opinião, é ruim, é bom, sabe? Sem muito preciosismo, assim. Eu lembro quando eu comecei a fotografar, as pessoas falavam, não pode postar nada, tem que ser inédito, senão você não pode mandar para edital, assim. Então eu tinha um medo, né, de jogar na rede. E é isso, eu não sei, os mundos fantásticos surgem, sei lá, eles surgem do espaço, surgem das próprias imagens, não sei muito de onde vem, não. Referências lá do fundo, né, da cabeça também. Pegando um gancho aqui numa coisa que tu falou do Instagram agora, eu lembrei de uma coisa que é bem distinta do trabalho. Assim, tu mostrou aqui teu trabalho de alta performance, né, da performance para câmera, mas tu faz muito retrato também. Isso aparece bastante no Instagram. Normalmente, pensando em outros trabalhos de pessoas com alta performance, elas costumam fotografar menos o outro, né? Se fotografam muito e poucas vezes tem retrato de outras pessoas. Queria saber se isso influencia no jeito como tu te fotografa. Fotografar o outro também te alimenta, se fotografar, enfim, o que tu aprende de ti fotografando o outro? Ou isso não faz sentido? Eu acho que faz sentido, faz muito sentido, sim. Eu nunca tinha pensado dessa forma, especificamente, assim, como afetaria no momento de eu me fotografar, mas fotografar o outro é sempre pensar no meu corpo, né? Que é o que eu falei antes, assim. Então, eu sempre reflito sobre quem sou eu, onde eu estou, qual é o meu itinerário, né? De onde eu vim. Então, quando eu estava na Jamaica, de onde que eu saí do Rio de Janeiro, eu saí de um país colonizado, da América Latina, mas eu sou uma mulher branca. Então, assim, eu sempre penso em todas as questões que o meu corpo enuncia. E o outro, essa relação com a alteridade, né, que o outro, né, esse termo super complicado, porque eu sou o outro de alguém, né? Então, nessa relação, eu sempre penso, eu sou o outro branco de alguém, né? Ou eu sou o outro mulher de alguém, eu sou o outro, enfim. Então, para mim, me faz entender, quando eu fotografo esse outro em relação a mim, me faz entender que outro eu sou para essa pessoa também, né? Então, eu acho que, de alguma forma, isso afeta, sim, a visão que eu tenho do meu corpo. Mais alguém quer perguntar direto? Senão eu Eu busco uma do queria fazer chat uma do pergunta. Vicente. Eu vejo pelo teu trabalho que tem uma relação muito grande com essa ideia de natureza, né? Que pode ser uma palavra muito complicada, porque tem muitos autores que vêm agregados a ela, assim. Mas eu fico pensando em outra palavra quando eu vejo o teu trabalho, o teu processo e a maneira como tu descreve ele, que é a intuição. E a intuição também é uma palavra que carrega um peso grande, tem esse acúmulo de experiência, esse saber que vem mais da experiência, de um contato, do que propriamente de algo que é planejado, que tem uma estratégia pronta por trás. Eu queria que tu descrevesse um pouco melhor sobre essa intuição no teu trabalho, se ela existe ou se isso não faz tanto sentido. Uhum. Então, eu até comecei falando, né, assim, que é uma coisa que eu sempre falo, que o meu processo é intuitivo. E eu acho que ela existe num sentido muito do experimental, assim, de seguindo pistas, sabe? Eu acho que uma intuição nesse sentido de sempre estar buscando alguma pista no espaço, de sempre escutar o espaço, né? Acho que isso talvez seja intuição também, né? Você tem um espaço de silêncio para poder escutar outras coisas. Então,
eu sou bem metódica, assim, em relação a fotografar. Quando eu estava em Água Blanca, eu fotografava todos os dias, nem todos os dias para esse trabalho, porque eu estava fazendo esses retratos também, então eu tinha dias que eu fotografava na natureza, tinha dias que eu fazia esses retratos, mas, enfim, tinha um dia que eu saía de casa assim, ai, que preguiça. Não queria sair com minha câmera, meu tripé, levar uns tombos no mar, porque assim, é super difícil. Eu quase perdi minha câmera se oxidou toda, meu tripé se oxidou todo. Você monta lá tudo bonitinho, vem uma onda, derruba tudo, enfim, é extremamente complicado, né? Mas eu ia todo dia, então, e eu ficava ali parada, não tem nada para fazer, não tem nada para acontecer, acho que não tem nada para fotografar. E aí, às vezes eu via assim, sei lá, via umas florzinhas ali, via um buraco, via uma mudança de luz, descobri uma luz que eu não tinha visto, assim. Então, eu acho que a intuição também tem a ver com essa paciência, né, com criar esse espaço e acho que se adequar ao tempo das coisas, né? Não o nosso tempo ansioso de querer produzir, de querer voltar todo dia com uma foto boa. Eu fiz um monte de foto horrível, né? Assim, várias. Então, assim, eu acho que a intuição talvez tenha a ver com isso também, né? Ceder ao tempo da natureza, né? A esse tempo desse espaço que é um tempo diferente do nosso. Perfeito. Mais alguém vai direto? Senão eu puxo ali do chat. Acho que a gente tem umas 2 ou 3 perguntas que já estão Eu ali. queria só também Vamos lá, Jordano. parabenizar a Daniela, trabalho muito bonito. Obrigada. Mas achei curioso, potente, assim, um trabalho interessante. Quando eu pesquisei o trabalho de tarde, uma das coisas que mais me chamou a atenção era o preto no teu trabalho. E daí agora começou a falar e falou das cores, assim, eu achei muito curioso. Como meu olhar tinha capturado o preto. Até me lembrou o início de um filme do Chris Marquet, que ele fala que ele vai botar uma imagem muito bonita ao lado de uma tela preta. E se as pessoas não conseguirem ver a beleza, pelo menos elas vão ver o preto. Que legal. E eu fiquei assim, eu acho o preto é uma cor, né? Não deixa de ser uma cor, mas é uma cor pouco trabalhada na fotografia, às vezes, e tu conseguiu trazer assim as cores, a iluminação, misturando assim com essa característica da fotografia, né? Principalmente para ti que trabalha de noite, que é naturalmente tem o preto, né? E eu achei isso interessante. É mais uma coisa que tem me chamado a atenção. Quando fala de ficção na fotografia, me vem muito o autor Rancière. Uhum. É um filósofo que ele pensa principalmente a relação da ficção com a política. E ele tem uma frase assim que eu acho interessante, que até colei aqui, vou falar. As formas da experiência estética e os modos da ficção criam, assim, uma paisagem inédita do visível. E eu acho que o teu trabalho se encaixa assim, nessa frase, principalmente porque ele nos permite ver aquilo que tu indicou, né? Uma impossibilidade de ver, de estar tanto não estar atrás da câmera, como estar no escuro, né? E tu traz a paisagem, tu traz o corpo e tu mexe com isso, né? Isso é um trabalho de ficção e é um trabalho político também. Então é mais essas considerações que eu pensei, assim. Se quiser falar alguma coisa, pode. Muito legal, obrigada. Adorei. Depois me manda essa passagem depois, por favor. Mano. E pois é, essa coisa do preto, em exílio, muitas pessoas sempre me perguntavam se eu trabalhava na noite, né? E eu falava não, eu achava um absurdo. Como que eu vou trabalhar na noite, no meio do mato, sabe? E, né, assim, e aí esse preto acabou me levando para fotografar na noite. É sensacional, assim, é incrível. É outra experiência mesmo de corpo e poder trazer, né, através da fotografia, aquilo que a gente não enxerga nesse escuro também é muito potente, né? Sim. E é isso. Obrigada pelo comentário. Vou aproveitar aqui, então, para pegar uma pergunta do Vitor, que estava ali no chat, que era Victor! talvez um pouco sobre isso também, porque tem a questão das recorrências no trabalho, né? Daí ele pergunta se você acha que tem uma ou algumas perguntas que são constantes na sua prática artística. Que perguntas seriam essas, assim? Quais questões que estão constantemente na tua obra?
Eu acho que essa questão do mimetismo, assim, para mim, é muito forte. Dessa tentação do espaço, desse desejo de retomar essa continuidade perdida, sabe? Eu acho que a tentação do espaço, enfim, essa tentativa de criar essas imagens em que o corpo faz parte desse todo, assim, isso para mim acho que atravessa tudo. E às vezes são tentativas bem-sucedidas imageticamente, às vezes não. Mas eu acho que uma questão que tem ficado cada vez mais forte para mim, e que eu penso ela também no meu doutorado, eu penso ela, enfim, essa transposição dessa individualidade, né? De como romper esses limites da forma, esses limites do corpo. Então, para mim, isso é uma questão muito interessante, assim, que eu estou sempre pesquisando e quando eu vejo trabalhos, tem o trabalho da Marisa Maués, eu acho incrível, não sei se vocês conhecem, o Lois, que ela se coloca no igarapé e a água vai subindo até aqui, depois desce, né? Então, essas relações de pertencimento com a natureza, para mim, estão sempre bem latentes. E sei, eu acho que essa seria uma questão central, assim. E a questão da experiência, assim, para mim a fotografia é o dispositivo mais incrível para gerar experiência, para abrir caminho, para criar relação. Então, as coisas mais incríveis que eu vivi na minha vida foram através da fotografia. Então, acho que a fotografia ela me leva para milhares de lugares e experiências que não fariam o menor sentido ou que eu não chegaria ali sem a fotografia. Assim. Então, para mim, isso é genial na fotografia. Pensando nisso da fotografia agora também eu pensei, porque tu falou dos temas recorrentes dessa relação, como o Vicente falou, da natureza, enfim, das complicações da natureza. Eu fiquei pensando se tem alguma coisa de escapismo nisso. Tu é uma pessoa que foi criada na cidade e aí resolve ir para esse trabalho no campo, né, nesse lugar idealizado como natural ou não? Isso também já te pertencia antes? Como é que é isso dentro da tua vivência? Não, isso já, assim, eu cresci na cidade, mas eu sempre cresci muito ligada à natureza, assim, sempre indo muito para a natureza e eu acho que vem mais de enfim, eu tenho uma relação com a natureza que para mim é um lugar onde eu me sinto melhor, assim, então tem um desejo, mais do que escapista mesmo, de me sentir bem, assim, de sentir que é um espaço onde eu me recentro, assim, que me aterra, que coloca minhas perspectivas assim, né, que reajusta as minhas perspectivas de vida, assim. Então, eu acho que é mais uma boa relação com a natureza do que uma relação escapista. Não é uma relação de idealização, sabe? Inclusive, eu acho que a natureza é muitas vezes muito cruel. Em exílio, eu fui parar no hospital e, enfim, né? Não tem uma idealização romântica necessariamente também. Ótimo. Mais perguntas? Gente, estamos chegando perto do final. Alguém quer abrir o microfone e perguntar ou eu passo ali para o chat de novo? Tem o Galaxy J4 de mão levantada. Eu não sei quem é o Galaxy J4. Agora que eu vi que É o tem Mark Davi. Quer perguntar? Deixa eu ver, porque aí não apareceu nem... Tá, vou pular então por enquanto e pegar só do Rafael que tá ali, que já há bastante tempo, que era pensando se essa mesma série tem a possibilidade de ter sequência em outras paisagens diferentes. Isso também é algo que... Acho que tu até falou ali de lugares diferentes onde ela já aconteceu. Mas se puder falar um pouco mais sobre isso, se tá no teu mapeamento, assim, continuar isso em quais lugares seria? Então, a coordenada geográfica desse trabalho é a praia, mas não precisa ser necessariamente nas praias que eu já trabalhei. Minha ideia era... Eu voltei do México agora em março e eu ia voltar para o Rio de Janeiro. Minha ideia era trabalhar por lá, nas praias, enfim, no entorno do Rio. Seria mais fácil, que eu queria, enfim, conseguir produzir com um pouco mais de frequência, mas agora eu fiquei presa em BH para sempre.
Então, estou bastante longe da praia e aguardando ansiosamente essa oportunidade. Não sei onde vai ser a próxima. Aceito sugestões de lugares interessantes. Tenham paisagens interessantes. Muito bom. Gente, temos mais perguntas agora. Eu vi que a Raquel também tem ali o Raise the Hand. Eu peço para as pessoas se desmutarem, então eu vou dar um Ask to Unmute e aí a pessoa pergunta direto. Eu não sei lidar com as mãos levantadas. Gente, eu já estou tomando Talvez cerveja, se seja. vocês quiserem me acompanhar. Eu vou pegar. Eu tenho água aqui, eu tô bebendo água. Ó, Tá bom, Raquel? Oi, tudo bem? Oi, Daniela, tudo Raquel. bom? Olha Tudo só, bem? a minha pergunta, eu não sei nem exatamente assim como fazer, ou o que que é realmente que eu quero perguntar, é mais uma inquietação que eu sinto. Eu acho que recentemente a gente tem tido um boom nas artes de uma necessidade de falar de questões políticas, de representatividade, de muitas coisas que são muito importantes e relevantes. Mas, por outro lado, eu sinto que os trabalhos como esses, que são muito do imaginário, da autoficcionalização, da fantasia, por mais que sempre todo trabalho tenha um viés político, acabam ficando, não sei, por fora disso. Você tem sentido alguma dificuldade ou desafio em encaixar esses assuntos em algo que esteja dentro desse lugar da relevância atual ou não? Então, eu acredito muito que eu acho que como artista a gente não precisa necessariamente responder de forma literal assim às questões políticas. Eu acho que enquanto uma mulher produzindo, né, assim, desafiando esses obstáculos de produzir na natureza, eu acho que já existe uma potência política. Eu acho que produzir arte por si só, ainda mais no contexto do Brasil, onde os artistas são vistos como as piores pessoas do mundo, é extremamente político também. E eu acho que eu não preciso tentar, assim, necessariamente, sabe, trazer uma questão panfletária, não precisa ser panfletário, sabe, assim. E eu acho que eu posso trabalhar também as minhas questões políticas em outros espaços, né? Na minha vida pessoal, nos meus processos, que os meus processos de produção são extremamente politizados. Eu acho que o resultado, ele não precisa escancaradamente falar de política, né? Dessa Sim, forma. sim. Não, eu concordo totalmente com você. Era mais se você está sentindo uma dificuldade em colocar no mundo. Assim, tipo, nos editais e... Isso. Sim, assim, eu sinto, até o Cristiano estava falando disso na live da Maíra, que tem essa visão que a América Latina, todo mundo é fotógrafo documental e todo mundo vai para a manifestação, todo mundo é super político, politizado, assim, sabe? Que o latino-americano, ele tem que ser sabe? Ele tem que estar no fogo cruzado, ele tem que colocar o corpo dele para sofrer mais violência do que ele já sofre enquanto latino-americano, assim, né? Então, eu acho que eu sinto, assim, um pouco nos últimos anos uma certa dificuldade, sim, porque os editais, não sei, talvez na fotografia tenham sido bastante documentais. Não sei se vocês compartilham dessa impressão, mas no Brasil eu tenho sentido um giro, assim, quando eu comecei a produzir em 2012, 2013, teve um boom, assim, de trabalhos mais na linha do meu, assim, de trabalhos atmosféricos e, enfim, mais ficcionais e tal. E isso eu senti que sumiu um pouco. Eu fico procurando, eu falo, gente, cadê essas pessoas? Será que tá todo mundo produzindo trabalho documental? Que é ótimo, que é lindo, que é super importante, né? Mas eu acho que pode ter espaço para tudo, assim. Os mineiros Mas, sim. criaram... Desculpa, quem falou agora? Não, eu tava ouvindo, pode falar. Os mineiros tinham criado a hegemonia do documental imaginário, né? Virou isso. Era a chegada de todos os mineiros com o documental imaginário depois. Mas deixa eu só fazer uma pergunta que o Mark colocou ali quando ele tinha levantado a mão, daí ele botou ali no chat, agora eu vi e falei com ele falou para eu fazer. Que era em relação a corpo ainda, quando o espaço te atravessa e ameaça a sua identidade corporal, como lidar com isso? Então, eu já passei por algumas situações, né,
desse sentido. E em exílio eu tive uma alergia que eu tive quase um choque anafilático. E foi muito impressionante, assim, eu não sei o que aconteceu, eu fui picada por uma formiga, encostei numa árvore, enfim, eu tinha feito 1000 coisas nesse dia. E aí eu tive que ir pro hospital, tomar Fenergan, soro, eu sou zero alérgica, assim, eu fiquei tipo igual uma árvore, uma casca de árvore, assim, eu falei, gente, estou me mimetizando. Sabe, foi uma coisa assim, desesperadora, eu fiquei sem ar. E isso mudou minha relação com o espaço, porque eu comecei a entender que o espaço estava vivo, né? E que o espaço me afetava também. Então, no México, o Vitor, que tá aí, de Oaxaca, sabe, tem muito escorpião. Muito escorpião. Escorpião, tipo assim, tipo formiga, assim. A pessoa fala, olha, escorpião. Mata com o pé, assim. Então, tinha muito escorpião, assim. Então, enfim, outros animais, eu sempre tinha essa questão, esse cuidado. Tinha que ver antes, né, de fotografar a lanterna e tal. Mas era sempre uma tensão. Não aconteceu nada em Água Blanca, mais especificamente, assim, nesse sentido. Mas eu acho que essas experiências sempre afetam a minha relação com o trabalho também e com o espaço. E eu acho que faz parte, é uma relação também, né? Porque a natureza, enfim, não tem essa ação que a gente tem, que ela não está ali devolvendo as intervenções que eu estou fazendo nela, né? Na lógica do ser afetado. Então, é bem intenso, assim. Ô, Léo, a gente deixou passar uma pergunta da Aline ali, ela fez de novo a pergunta, para a gente não correr o risco de deixar passar. Mais uma vez, eu vou fazer a pergunta da Aline. Aline Beatriz. Poderia dar dicas para quem está começando a se inserir nos ambientes expositivos e instituições? E como foi esse processo para ti? Então, a minha dica é tentar muito edital. Assim, tratar a sua carreira como uma profissão. E é isso que eu faço. Assim, eu mando 3 editais por mês. Esse ano eu não estou conseguindo fazer isso, mas assim, a minha meta é 3 editais por mês. E edital eu chamo tudo. Pode ser uma chamada para uma revista, pode ser uma chamada de artigo, pode ser uma chamada para um post de Instagram. Mas, porque se você tem esse compromisso profissional com o seu trabalho, você vai amadurecendo ele. Toda vez que eu escrevo para um edital, eu descubro coisas sobre o meu trabalho, eu melhoro o texto de inscrição, eu melhoro minha edição, eu melhoro meu tratamento, eu descubro uma foto nova. Então, é uma forma de você se manter conectado. Então, enfim, no começo, né, quando eu comecei, em 2012, comecei a me inserir, eu ia em milhões de festivais, que era uma época que tinha muito festival de fotografia, mas hoje não tem muito mais, né, Léo? Assim, acho que reduziu muito, os editais também reduziram muito, mas eu acho interessante também olhar para os editais na América Latina. Essa experiência no México me mostrou como que, a gente estava falando disso na live passada, recomendo vocês assistirem, está lá no YouTube da Planta Barra, como que na América Latina, o resto da América Latina, né, hispanohablante, está super conectada, tem vários editais, tem, enfim, vários coletivos, várias chamadas, vários coletivos de mulheres, depois eu posso passar nomes, pode mandar mensagem, e a gente, às vezes, fica aqui meio no nosso barco, Brasil, assim, né? Meio na nossa ilha. Então, acho legal também procurar coisas fora, sabe? E é isso, é difícil. Né? Mas eu acho que é insistir mesmo e buscar opções também independentes, sabe? Buscar lugares independentes para expor, enfim, não ficar dependendo só de coisas institucionais, porque para depender de instituição no Brasil hoje em dia é complicado. Mas acho que tem uma coisa boa que tu coloca. Economizar. Sim, mas acho que tem uma coisa muito boa que é esse compromisso com o escrever e se inscrever nas chamadas, né? Que eu acho legal quando tu põe uma meta, que são 3 por mês, às vezes dá, às vezes não vai dar, né? Pois às vezes não dá, mas tem a meta. Mapear. Não, isso, e de conseguir mapear e de fazer isso constantemente com essa revisão crítica do próprio trabalho, né? Mais do que ser selecionado ou não, porque isso já depende de 500 outros fatores, mas com essa coisa de que realmente quanto mais se escreve, mais o texto dele melhora, mais vai
lidando com esse trabalho e vai abrindo trabalhos. Eu acho que a gente deve ter se conhecido em 2011, lá em Tiradentes. Eu me lembrei que nessa mesma época, pensando no festival e nas questões de festivais, eu lembro que eu conversei com o Pedro Davi, com o João Castilho numa mesa ali, assim, falando sobre isso de editais e coisas. Eu tava meio que, sei lá, me queixando porque eu tinha colocado 4 projetos e nenhum tinha sido selecionado, e o Pedro Davi falou, não, mas tem que ser muito mais, não adianta nada você botar 4 projetos num ano e achar que vai ser selecionado. É isso, e o João falou uma coisa também que foi muito boa pra mim, que era o abrir projeto, a coisa de sempre estar abrindo projeto, assim, de tipo, a gente fica às vezes muito preocupado em, não, eu tenho que terminar o que eu estou fazendo. Ele falou, não se preocupa, faz 8 ao mesmo tempo, que você vai meio que Sim. escrevendo vários projetos e vai tendo um dinamismo nisso justamente para essas convocatórias, assim. E ele era muito metódico, assim, ele ficava assim, não, Léo, e edital é uma semana. Você pega 2 dias para ler, separa a documentação, faz não sei o que, manda. E em algum momento aquilo realmente fez sentido e eu comecei a lidar melhor com esse sistema dos editais, de mapear bem, entender a parte de inscrição e tal. E virar isso, assim, que é, meu, você passa um tempo escrevendo o projeto. E eu lembro que eu sempre contava de é uma bailarina de BH, que fez um projeto que era ir pro palco e ficar apresentando os projetos que ela redigia, porque isso era a maior parte do trabalho artístico dela, era ficar redigindo projeto cultural. Total. E era meio assim, não, então vou apresentar o que eu faço com arte. O que você faz com arte? Eu passo o tempo inteiro fazendo planilha de projeto aqui, tentando aprovar. E o quanto isso também faz com que, mais do que só fazer a planilha, porque a planilha é bem chata, mas essa questão do ter que escrever sobre o projeto é muito bom no final, né? Tanto dentro da academia, mais ainda, você vai escrever o tempo inteiro sobre o seu processo, analisar o seu processo com tantos teóricos, enfim, mas o conseguir verbalizar melhor o que a gente faz e não ser essa coisa, duas vezes parece que a pessoa tenta se tirar do trabalho e diz, não, minhas imagens falam por elas. Você fala assim, não, sei lá, não dá só para a imagem falar por ela, a gente vai ter que falar um pouco, a gente está discutindo mais, é isso, né? Sim. É o processo, me interessa mais do que as imagens, enfim, então é como a gente chega até aqui, assim, né? O Marco falou ali, o trabalho da Dudude. Acho que era isso, assim, eu lembro que pra mim foi massa descobrir esse trabalho e ver que era isso mesmo, assim, se me perguntassem, tá, mas como fotógrafo, o que você faz mais no seu trabalho? Aí, tá, eu tento redigir 3 editais por mês, então acaba sendo isso, assim, a gente vai colocando muita coisa e muito do nosso trabalho é mapear a convocatória, enfim, conseguir dar uma vazão pro que a gente produz, né? Sim. Não, e é muito bom, porque depois eu mando isso, sei lá, 30 editais por ano, assim. E aí, quando eu recebo um não, tudo bem, é só mais um não, sabe? Eu não fico triste, eu não fico frustrada, isso não me afeta, assim. Porque você aprende a receber milhões de nãos, assim, uma hora rola, assim, e é isso, né? Eu acho que é bem esse caminho, assim. E essa coisa de escrever sobre trabalho, uma coisa que eu acho legal, que a gente não precisa explicar o trabalho, você pode falar do processo só, sabe? Qual foi o processo de produzir esse trabalho, né, assim. Então, às vezes tem essa dificuldade também de, eu tenho que explicar o que é o trabalho. Não é explicar o que é o trabalho, fala do processo, pronto. Né? Eu tive uma coisa muito louca Adorado. quando eu entrei no mestrado em artes, que eu usava muito a palavra explicação e vinha, acho que, do vocabulário jornalístico, assim, da minha formação em jornalismo. E aí eu lembro que eu tava falando tal coisa e um professor, o Eduardo Veras, muito bom professor, me parou e falou assim, Léo, você não precisa explicar nada aqui. E aí aquilo me tirou um peso, assim, que era, eu não preciso explicar, é isso, esquece a explicação, a gente vai compartilhar o processo, a gente vai falar sobre as coisas que nos move aqui em cada uma dessas pesquisas, mas deixa de ser a coisa que parecia que era muito... vou te explicar o que eu estou fazendo. Não me explica, não O que quero... significa essa foto, né? Aqui eu quero dizer tal coisa. Não, esquece isso, vamos compartilhar o processo de feitura de cada uma das coisas, né? O que nos leva a fazer isso, o que a gente pensa sobre. Exatamente. Enfim, bem isso. Gente, temos mais perguntas, estamos chegando no final, podemos abrir aí mais uma última pergunta, se alguém tem uma pergunta ainda, este é o momento. Eu vou fazer uma perguntinha. Vamos lá. Pessoal, oi Dani. Infelizmente cheguei atrasada, vou ter que assistir no YouTube. Imagina. Falei de você mais de uma vez aqui. Eu ainda cheguei a escutar, agradeço. Cheguei atrasada, mas não, cheguei já no final, mas deu para ouvir essa parte. Porque eu lamento muito, eu queria ter assistido tudo,
porque já acompanho o teu trabalho também desde o set de fotografia, e acho que deve ter sido mais ou menos daí que você já levava a sério participar dos projetos, porque eu lembro de você ter participado, acho que de quase todas as convocatórias que a gente fez e da gente ter projetado muito o teu trabalho, que foi assim que eu fiquei... gente? É verdade, eu mando para tudo. Eu acho isso super importante, na verdade, ser falado, sabe? Eu lembro que eu mesma, no começo, eu tinha muita vergonha de mostrar meu trabalho, depois, enfim, ele foi mudando um pouco, né, deixando de ser tão fotográfico, mas eu sempre tive muita vergonha. E eu lembro de também ter tido uma conversa em algum momento sobre essa importância dessa elaboração mesmo, né? Porque isso faz parte do processo artístico, isso faz parte de um processo profissional, como você mesma falou, né? E eu acho que isso é extremamente importante de ser colocado, porque ainda tem muito essa ideia do gênio do artista, né? Do gênio criador, e que parece que é isso, assim, tua obra já é incrível, maravilhosa, e você não precisa se esforçar muito mais, as pessoas vão vir bater na tua porta. E, gente, sabe, eu acho que ainda é bem complicado isso, e aí eu acho muito bacana te ouvir falando sobre isso. E ver o quanto você vai amadurecendo mesmo nesse processo, né? Mas a minha pergunta não é nenhuma pergunta, né? Isso eu já estou comentando um pouco do que você falou aí. Mas eu queria perguntar como que você, depois dessa tua experiência fora, que eu lembro que a gente falou também quando, né, na minha live depois, que você falou de como essa sua experiência no México ou em outros países, descobrir esses trabalhos de outras mulheres, outras fotógrafas latino-americanas, o quanto isso tem te impactado mesmo, né? Que diferentes foi feito para você perceber e descobrir esse material, o quanto isso tem de alguma forma te influenciado ou só despertado mesmo outros interesses. Então, para mim é muito, eu me sinto muito incentivada descobrindo esses coletivos, esses trabalhos. Eu sinto que tem um mundo assim de conexões, sabe, que a gente pode fazer com essas mulheres latino-americanas. E eu acho que me inspira nesse sentido, assim, nesse sentido de perceber que a gente tem muita força, sabe? Que é impressionante como que a gente ficou tanto tempo frequentando festival, eu imagino que você tenha passado por isso também, e só tinha homem em festival falando o tempo inteiro, sabe? E aí você fala, caralho, olha o tanto de mulher foda produzindo e tá aparecendo só agora, sabe? Assim, as pessoas não surgiram de ontem para hoje, sabe? Essas mulheres não surgiram de ontem para hoje, né? Então, eu acho que a gente vê também o resultado das políticas, né? Assim, de toda essa movimentação feminista e desses questionamentos, assim. Então, para mim, é muito muito feliz, assim, né? Ver isso. E eu me sinto com companhia, né? Assim, me sinto, qual que é a palavra, gente? Acompanhada, enfim. Bom, eu acho que é isso, assim. Tá ótimo. Me sinto que a gente tem uma potência aí muito grande para se ajudar também. Me disponho também para todos, para, né, assim, auxiliar, mas sobretudo para mulheres também em início de carreira. Acho que é super importante a gente compartilhar o que a gente sabe e é muito louco, né? Porque quando a gente faz uma exposição só de mulheres, por que uma exposição só de mulheres, né? Porque sempre foi só de homens, então tudo bem, tá tudo bem. Então bora fazer muita exposição só de mulher, porque é muito, muito potente. A gente ainda tem uma dívida histórica mesmo, né? Sim, vamos fazer exatamente. verem muitos trabalhos de mulheres por um bom tempo ainda. Nas artes visuais não é tanto assim, mas na fotografia é impressionante esse peso, como se a técnica fosse só um dom masculino, assim, como se a mulher não tivesse, né, não conseguisse mexer coisa técnica, assim. Então, eu sinto que nas artes visuais tinha, né, mas tem já tem uma presença feminina da mulher maior do que hoje, não, desculpa. Tem uma presença, já tinha uma presença maior comparada à fotografia, e a fotografia é muito masculina, assim, muito masculina. Eu vou aproveitar e fazer uma outra pergunta, então. É isso, eu lembro de ter conhecido seu trabalho, sei lá, acho que é isso, mais ou menos por volta de 2012.
Como eu disse, perdi o começo, que eu imagino que você deve pontuar e falar um pouquinho disso, então peço desculpas aí se eu fizer para todo mundo, vai ter que ouvir de novo. Mas o que eu queria é isso, assim, acho que já tem um tempo que você vem trabalhando a partir do teu corpo no espaço, né? Toda uma relação isso com a natureza. Isso no momento em que você era mais nova, né? Estamos falando aí de quase 10 anos atrás. E eu mesma lembro de ter ouvido alguns comentários que nem vale a pena a gente, né, nem lembrar, porque era até isso, tão tolo, tão superficial, que é insignificante. Mas fico querendo entender como que, ao longo desse processo, a tua perspectiva sobre o teu corpo, sobre você, mulher, o teu corpo no teu trabalho, né? Como que isso, se isso foi mudando, como que foi mudando, querendo entender um pouquinho mesmo a partir dos anos, né? E do acúmulo do conhecimento. Como você falou que fotografa com assiduamente, né? Rotineiramente mesmo, como uma tarefa, e eu acho isso também tão lindo, tão fantástico de observar. Como cada artista tem o seu processo, e aí fico querendo entender um pouco o quanto isso, não sei se a palavra é amadureceu, sabe? Mas o quanto isso mudou mesmo. Acho que amadurece também, né? Mas é o quanto com o passar do tempo, esse processo foi, de alguma forma, mudando para você. Então, é interessante, assim, porque quando eu comecei a fotografar, a minha relação com o meu corpo era completamente diferente, assim. E fazer os primeiros trabalhos foi me trazendo um certo conforto em relação à presença do meu corpo e da nudez, sabe? Assim, eu tenho quase um descolamento, sabe? Assim, eu não me sinto, não sei, de trazer mesmo um conforto em relação à presença do meu corpo no espaço, de uma afirmação de que tá tudo bem, sabe? Assim, e eu acho que hoje, assim, fazendo esse ensaio, eu tenho trabalhado com menos nudez por uma questão de praticidade mesmo, porque é muito difícil trabalhar o tempo inteiro com nudez, isso limita muito mais, enfim, aumenta os riscos. E entender também que, enfim, eu gosto de trabalhar com o meu corpo enquanto matéria, então, para mim é importante também tirar o artifício da roupa, mas isso também já ser uma questão menos central, sabe? Então, eu acho que tem um conforto também de trabalhar com a forma que eu acho que faz sentido, na forma que eu acho que cabe dentro do trabalho, mas enfim, é um processo todo. Trabalhar com o corpo por tantos anos na natureza ter uma relação, despertar uma relação com o corpo muito, muito diferente, assim, do que eu tinha antes. De perceber, de sentir o corpo, de sentir essa fragilidade do corpo também no espaço, sabe? Dessa fragilidade da violência, da fragilidade em relação a esse espaço natural, mas também dessa potência, né? Dessa potência de estar ali, de afirmar essa produção, de afirmar, enfim, esse uso do corpo da forma como eu acho que funciona, como eu desejo para cada trabalho. Né? Eu acho que é isso. Ótimo, maravilhoso. Eu acho que ouvir você falar disso, assim, me faz pensar, sei lá, acho que na vida, brincando mesmo com a imagem, né? Eu fiz bem poucos autorretratos e acho que me fotografei nua pouquíssimas vezes também, nem por tabu, nem por nada, enfim, simplesmente não era a minha praia, né? Brinquei um pouco porque acho que faz parte também de qualquer fotógrafo e fotógrafa, né? A gente, é inevitável você se fotografar em algum momento e tal, mas aquilo como uma experiência. Mas é também inevitável lembrar que sim, existe toda uma parcela de diversas parcelas, camadas mesmo, né? De preconceitos, né? De tabus, não é bem a palavra, está me fugindo agora, mas enfim, de você se reconhecer e se gostar como se é, com defeitos e qualidades, né? De aceitar mesmo o próprio corpo, ainda mais sendo mulheres, e isso é inevitável, toda mulher vai, infelizmente ainda passa e vai passar por isso, porque a nossa sociedade ainda está longe de evoluir nesse sentido.
E aí eu acho incrível quando você coloca dessa naturalização mesmo, né? Do quanto talvez o próprio gesto repetido e repetitivo começa, isso deve ter criado em você uma outra dinâmica, um processo mesmo Sim. de, né? Que só isso eu já acho incrível, né? Não tô só focando nisso, né? E aí acho que isso já é super importante. Eu acho interessante porque as mulheres que começaram a fazer performance nos anos 60 foram super acusadas de narcísicas, né? E aí eu fico pensando, né, assim, porque para mim eu tenho um descolamento total do meu corpo. Meu corpo, eu acho que é central eu trabalhar com ele, porque meu processo criativo parte dessa experiência do meu corpo no espaço. Mas não é não é autobiográfico, não é autorretrato, sabe? Assim, é autoficção. Meu corpo, ele é matéria do trabalho, assim, é como se tivesse uma matéria com uma escultura, né? Então, a matéria da minha escultura é meu corpo, mas não é né, não é um movimento, mas se fosse também um movimento autobiográfico ou de autorretrato, tudo bem também, né? Então, eu acho que, enfim, a gente sempre vai ser atacada aí por, né, incomodar também, às vezes, Mas essa parte eu já lugares. E eu acho que é isso, assim, observar teu trabalho ao longo desses anos e ver essa vastidão mesmo da potência do que você consegue fazer e renovar, é isso, né? Teu trabalho já é a resposta e o resto deixa para lá. Sim. Bom, parabéns. Eu falo, o processo é isso, né? A gente não se abalar nem muito com o elogio, nem muito com a crítica. A gente seguir fazendo o que a gente gosta e acredita, é isso aí. É isso. Bom, gente, vou aproveitar que é pra gente seguir fazendo o que a gente gosta, é isso mesmo. Vou agradecer muito a Dani pela conversa, pela disposição, por compartilhar com a gente o processo dela e dizer que a gente vai subir no YouTube também esta live nos próximos dias, a gente avisa ali nas redes direitinho. Muito obrigado a todo mundo pela participação. A gente vai continuar com Enquanto Estamos em Casa sempre, ou a cada 15 dias, ou cada semana. A gente vai fazendo ali o calendário e postando tudo direitinho. Dani, muito obrigado pela participação. Obrigada a vocês pela escuta, pela presença e pelo convite. Foi muito bom Muito conversar obrigado, com foi todos e ver amigos, amados, queridos aqui, que eu tô com muita saudade. E espero conhecer as outras pessoas em breve também, em algum momento. Valeu, gente. Brigadão. Até mais. Tchau, Obrigado. tchau. Tchau. Valeu.